Então, o assunto do vídeo de hoje será plano de contas, entre aspas, importado. Esse será o assunto desse vídeo. Se você quer entender um pouco sobre contabilidade básica, o livro que eu indico, que é o que eu estou utilizando aqui no canal atualmente, inclusive esse aqui, ó, Contabilidade Básica, do professor José Carlos Marion, super recomendo esse livro. Este aqui, inclusive, pertence à biblioteca da PUC-PR, Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná, então também é outra coisa que eu indico. O uso da própria biblioteca, que é livre, você só não consegue emprestar, porque precisa ser aluno, mas se estiver por Curitiba, utilize essa biblioteca, é excelente. Então eu indico o livro, indico a biblioteca e também a própria universidade no curso de Ciências Contábeis. Embora eu não tenha me formado em contabilidade aqui na PUC, já me formei aqui na PUC em outro curso e atualmente eu estou estudando aqui, inclusive, mas na Faculdade de Letras. Bom, vamos lá então, o assunto do vídeo de hoje, plano de contas importado. Esse é um assunto que faz parte da playlist sobre contabilidade básica. E o primeiro livro que eu estou utilizando, como já mencionei, é este aqui, né? No vídeo passado eu tratei sobre plano de contas, já gravei 2 vídeos aqui no canal sobre plano de contas, que nada mais é do que um agrupamento de todas as contas contábeis, contas patrimoniais, ou seja, aquelas contas que registram os fatos contábeis, né? E que é extremamente indispensável para qualquer escritório de contabilidade ou para qualquer contabilidade que se preze precisa ter um plano de contas. E que é um agrupamento ordenado. E aí também, isso foi no primeiro vídeo. No vídeo anterior eu mostrei um plano de contas básico, elementar, né? Seguindo mais ou menos a estrutura a partir do ativo, depois o passivo, depois o patrimônio líquido e as contas de resultado, obedecendo uma numeração, né? Então as contas de ativo começam sempre pelo número 1, daí as suas divisões internas, por exemplo, ativo circulante é 1.1, ativo não circulante é 1.2 e assim por diante. As contas de passivo geralmente tem o número 2 na frente, aí o passivo circulante 2.1, passivo não circulante 2.2. As contas de patrimônio líquido sempre levam o número 3 na frente, então patrimônio líquido 3, por exemplo, capital 3.1. As contas de resultado começam com o número 4, então contas de receita 4, número 4 no plano de contas, e contas de custos e despesas, número 5. Então, o básico de um plano de contas é assim, começa do número 1, vai do número 1 pelo menos até o número 5, ou seja, contas de ativo, contas de passivo, contas de patrimônio líquido, contas de receita e contas de custos e despesas. Beleza? Então isso eu já tratei nos vídeos anteriores. Hoje então vamos lá, plano de contas importado, o que o texto tem a nos dizer sobre isso. Embora prejudique o desempenho de seus profissionais contábeis, grande número de empresas, entre aspas, importa, ou seja, copia ou usa uma cópia de outras o plano de contas. E ainda que seja importado de uma empresa do mesmo ramo de atividade, o tamanho e as características normalmente diferem. O nível do pessoal do departamento de contabilidade, o fluxo de papéis, os equipamentos contábeis, o sistema de pagamento ou o sistema de pagamentos, né, e recebimentos diferem de uma empresa para outra. Bom, isso aqui é uma coisa bastante comum no tempo que trabalhei no escritório de contabilidade. Sim, se utilizava o plano de contas não de outras empresas. Talvez o primeiro plano de contas tenha sido baseado de outras empresas, mas no escritório de contabilidade geralmente tem assim, um plano de contas básico, elementar que o sistema sugere, utiliza-se esse plano de contas para novos clientes, estou falando do escritório de contabilidade. E aí se acrescenta novas contas conforme a necessidade. Empresas que são cadastradas no sistema, que são comerciais, adotam um plano de contas. Empresas que são serviço têm um outro plano de contas, porque é diferente, minimamente, pelo menos é. E empresas que são industriais também adotam um outro plano de contas. Mas, no geral, tem uma base no sistema que é copiado mesmo e depois tem uma diferenciação apenas de cliente para cliente em algumas contas específicas. É isso que acontece. Eu acredito que lá no escritório, provavelmente, na primeira empresa que foi atendida, com certeza o plano de contas não foi criado totalmente do zero, deve ter sido utilizado já por uma sugestão de sistema ou coisa assim. Então, o que ele diz aqui no texto é 100% verdade, não tem como você pegar um plano de contas de uma empresa e simplesmente utilizar 100% daquilo em outra empresa, porque é uma realidade diferente. Às vezes tem coisas que existem em uma empresa e não existem em outras, então é preciso tomar bastante cuidado quanto a isso. Mas também tem a parte negativa disso, né? O fato de não existir um plano de contas totalmente
totalmente padronizado no Brasil dificulta, né, a contabilidade para todo mundo no final das contas. E por fim, o ideal é que cada empresa implante dentro dos moldes estabelecidos pela legislação e tradição contábil brasileiras seu próprio plano de contas, mesmo que, no decorrer do tempo, seja feita algumas alterações com o objetivo de aperfeiçoá-lo. A perspectiva que ele traz aqui no texto é que todo mundo tem que ter o seu plano de contas, né? Eu concordo por conta da complexidade, mas, assim, é muito provável que em países de primeiro mundo, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, a Europa como um todo, mesmo em países asiáticos, é muito provável que o plano de contas seja razoavelmente padronizado, porque isso facilita muito, né? Imagine que você está fazendo análise, tem uma playlist aqui no canal sobre contabilidade empresarial, você está fazendo análise da contabilidade de uma outra empresa. Se for padronizado, fica mais fácil, né? E, na verdade, aquelas empresas de capital aberto no Brasil, elas seguem, né, uma padronização, isso é claro. Mas estamos falando aqui da contabilidade como um todo no Brasil. Geralmente, cada um tem o seu plano de contas, que tem as suas vantagens, mas também as desvantagens. No próximo vídeo, então, a importância do plano de contas. No vídeo passado, trouxe uma ideia básica do que seja um plano de contas. Valeu!